Eu posso aceitar alguém dos contemporâneos dele que diga que eu gosto mais do Kafka ou do Joyce. Tudo bem, mas eu acho que, como romancista do século XX, eu gosto da estética da escrita. Eu não tô me referindo ao que a pessoa está dizendo, se isso é de valor político, eu não sei, moral. Não estou falando disso, eu estou falando estética. Arte no sentido estético. O texto do Proust é uma coisa linda de se ler pelo número. Ele é parecido com o Dante nesse sentido. A quantidade de metáforas, de recursos, por exemplo, passagens bíblicas, obras de arte. Uma coisa, por exemplo, é tu dizer assim, eu passei de trem por aquelas árvores. Outra coisa é tu fazer uma alusão. Puxa, passei por árvores que me lembram aquele quadro de fulano de tal. Está me entendendo? O Proust tinha uma cultura impressionante. Na exposição da Biblioteca Pública do Estado, organizada pelo Gilberto, não só havia obras maravilhosas, documentos, por exemplo, da coleção do Gilberto, mas também do Pedro Corrêa do Lago, que é um grande colecionador de documentos... O maior de todos do planeta. De manuscritos, de documentos autógrafos. Agora, o Gilberto inventou o seguinte, que ele é criativo, além de tudo. Como no Proust tem a história da Madeleine, né? Aquele bolinho que molha no chá e abre a memória, e daí vem todas as lembranças, ele colocou lá, a gente ia visitar e tinha um garçom servindo chá. O Emílio se tornou mais importante que o próprio Proust na exposição. Materializou. Materializou. Foi sensacional. Meu grande amigo Emílio. E é interessante porque a ideia de ter a experiência real de molhar Madeleine no chá, porque... tem essa história que ficou, porque o que fica, às vezes, no folclore, né, no imaginário, não precisa ser a realidade. Não é? O Proust trabalhou muito essa figura, esse recurso literário da Madeleine. Porque o que aconteceu é que ele era um homem muito doente, asmático, tinha um problema pulmonar toda a vida. Ele foi um exilado em casa, ele escreveu quase toda a obra em casa como um homem doente. E, além de tudo, não suportava barulho num quarto que era um estúdio de rádio. Todo forrado com cortiça e tal. Ele não queria barulho. E o Proust, era o João Gilberto. Era o João Gilberto. E tem uma noite, mas ele saía, enquanto ele tinha um pouco de saúde, ele saía muito, ia no Ritz, ele era um cara que conviveu com a intelectualidade da época dele, tinha assim, devia ter conversas interessantíssimas. E ele pegava no ar, assim, pegou muito do Freud, do Einstein, da inovação, do subconsciente. Não é à toa que na mesma época sai um Proust com uma obra que fala de uma memória, né? Mas ele chega uma noite em casa, uma noite chuvosa, assim, e a secretária dá para ele um chá com um biscoitinho, assim. Quando ele molha aquele biscoito no chá, vem uma lembrança da infância do avô chamando ele. Marcel, vem cá e tal. Ele ia no quarto do vovô, o vovô ficava tomando chá com um biscoitinho, dava para ele um pouco. Isso é a verdade. Essa é a verdade. E ele achou que isso talvez fosse pouco para ele descrever esse momento. Porque isso é uma memória diferente, não passa pela inteligência, são sons, aromas. É que nem a gente tem algo químico isso. Isso mesmo. Sente. É uma memória que a gente chama proustiana, ou uma memória involuntária, ou do sistema límbico. Tem uma área do cérebro que é específica para isso. Mas aí o Proust começa a pensar na obra dele, como é que ele colocaria isso, porque ele fala muito disso no primeiro volume do 7, de Em Busca do Tempo Perdido, e ele começa a trabalhar, a gente descobriu isso há pouco tempo, nos cadernos do Proust, que ficaram com a família, olhando os cadernos que vieram nas últimas 2 décadas, se vê todo o estudo que ninguém sabia, se pensava que era Madeleine. Então ele começa com essa torradinha, passa por um biscoito e chega na Madeleine. Por que ele escolheu a Madeleine? Porque ela tem um formato muito erótico, é uma concha. Se vocês olharem ali, por exemplo, a arte Botticelli, tu tem aquela mulher, né, o Nascimento de Vênus, que ela sai de uma concha, é linda. Se tu olhar os nossos argentinos no campo de futebol, quando o Boca toma um gol e os cara anulam um gol do Boca, o que eles dizem? Né? Aquela frase, né? De tu madre, né? Então tem muitas coisas. Então existe uma sexualidade por trás disso. E quantas Madeleines foram consumidas? Mas uma quantidade impressionante. Foram milhares. Então, e outra coisa interessante é que eu queria mostrar a construção dessa obra. Então, a gente mostrou a experiência das Madeleines e mostramos esses cadernos,
originais, assim, como é que ele chegou na Madeleine. Então, quem quisesse olhar podia ver. E tem um outro aspecto. Eu imagino que as criancinhas foram milhares de crianças de colégios, escolas públicas, crianças que talvez tiveram o primeiro contato com uma biblioteca formal, assim, a não ser livros da biblioteca da escola, mas uma biblioteca pública, Sim. grande. Foi a primeira vez para a maioria delas, ou quase todas. Eu acho que eles vão se lembrar da Madeleine do Char, porque eles têm a experiência, e isso vai remeter Proust. E talvez alguns vão querer ler Proust um dia. Não muitos, mas alguns. Eu acho que é por aí.